Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Estamos por aqui para falar sobre assuntos da área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui juntos mais uma vez para começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. E pronto para acelerar, professor Paulo Bacelar? Não na moto, aqui na nossa conversa com os ouvintes? Prontíssimo. Então vamos lá, Valéria Santos está em Fortaleza deixando o seguinte recado: uma prima que mora em Natal recebe pensão por morte do pai, que era da Marinha desde 2015. A minha prima, que tem 53 anos de idade, pode contribuir pagando no carnê, já que não trabalha? Qual o código para esse pagamento? Pode acumular pensão militar com aposentadoria por idade? Descasca o abacaxi, professor Paulo Bacelar. Quem é ouvinte, Luzenor? Valéria Santos. Valéria Santos. Pois é. A Valéria, eu conheço a Valéria. É uma amiga até, já conheço há algum tempo. Sim, ela pode se acumular, ela pode contribuir. Inclusive, Luzenor, a Valéria, ela, por ser muito assídua, um ouvinte muito assíduo, ela conhece bem as regras da Previdência Social, exatamente por ouvir o programa do Alerta Geral, né? E sim, nesse caso ela pode acumular a pensão por morte com a aposentadoria dela, porque ela vai contribuir, pode contribuir como facultativa, se ela não tiver nenhuma atividade, também pode contribuir como contribuinte individual no código 1163, que é 11% do salário mínimo, ou como facultativo no código 1473, também é 11% do salário mínimo. Aí ela pergunta também, professor Paulo Bacelar, que a resposta serve para muita gente, que se vai contribuir uma vez a cada 6 meses, é isso? Pode ser? Após completar os 15 anos de contribuição, que é o mínimo necessário, ela pode ficar pagando, se como facultativa, pagando de 6 em 6 meses. Depois dos 15 anos de contribuição. 15 anos. Fechou os 15 anos, ela pode ficar pagando de 6 em 6 meses. Mas até aí... completar os 62 anos de idade. Não, no caso ela tem 53 anos de idade, pagando 15 anos, vai se aposentar com 68 anos de idade. Então já tem tempo. O importante é ter o tempo de 15 anos com 62. Se tiver os 15 anos, aí no caso, numa pergunta geral, se tiver já os 15 anos de contribuição pago, ela fica pagando de 6 em 6 meses, se for como facultativo. Se contribuir como individual, ela paga uma vez por ano. As mensagens que chegam pelo Facebook, Sirlene Dias, eu vou fazer 55 anos de idade e 18 meses de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Se forem 18 meses, professor Paulo Bacelar, faltam aí mais de 13 anos para completar, né, o ciclo, né? Tem que completar os 15 anos. Se for 15, se for 18 anos, né, ela já teria condição para completar o tempo e ela poderia ficar pagando uma vez por ano. Agora, Luzenor, é importante as pessoas que, por exemplo, no caso da Sirlene, se ela tiver 55 anos de idade hoje, e 18 anos, vamos dizer que fosse 18 anos de contribuição, é bom ficar atento nas reformas futuras, porque a pessoa que não tem ainda os 62 anos de idade vai ficar pagando uma por ano, ou 6 em 6 meses, mas vai ver que a idade aumenta lá na frente, ou o tempo pode aumentar também. Então, ficar atento às reformas na data do pedido da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Silvana de São Paulo também pelo Facebook. Tenho 61 anos de idade e 16 anos de contribuição. Um dos patrões faleceu e não contribuiu durante 3 anos. Estou contribuindo em carnês e, na lógica, falta um ano, dei entrada e ainda está em análise o processo. Mas nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, com 61 anos de idade, não se aposenta. Ela teria que ter, no caso de 2024, né? 60 e já é 62 anos de idade, né, para a mulher.
Se fosse homem, teria que ter 65 anos de idade. Mas aí ela já falta um ano, não adianta ela dar entrada agora, porque não tem ainda os 62 anos de idade. E quando, professor Paulo Bacelar, as pessoas não conseguem essas informações ou dizem que as empresas deixaram de recolher? Nesse caso, que a Silvana também cita esse exemplo, né? Que um dos patrões, ao falecer, deixou de pagar 3 anos de contribuição previdenciária. Se for empregada, basta que esteja na carteira de trabalho aquele vínculo que ele vai ser contado. O problema é quando não é contado os salários, porque a aposentadoria vai ser com base na média de todas as contribuições. Mas ela não sendo pago os valores de contribuição previdenciária pelos patrões, ela tem que comprovar a sua renda, o seu salário que era na época que ela trabalhava. Quando você comprova o salário de empregado, mesmo que o empregador não pague, o INSS é obrigado a computar aqueles salários. Linha direta 085-99273-4353. Pedro Leite, no Pará, tenho 60 anos de idade, sou pescador artesanal, pago contribuição há 30 anos, mas hoje já sou vereador. Isso não impede que eu me aposente como pescador? Essa é a pergunta. Tenho 3 anos de mandato. Posso dar entrada na minha aposentadoria como pescador? 60 anos de idade. Olha, existe uma lei 14.183, que ela não impede o vereador de ser aposentado como agricultor ou como pescador artesanal. Agora, tem que ser vereador na cidade onde ele exerce atividade rural, né? E ele não ter deixado a atividade rural para ser vereador. Então, ele pode ser vereador, não impede, não descaracteriza a condição, mas contanto que ele tenha a comprovação que exerceu ainda, continuou exercendo a atividade de agricultor. Roseli Ribeiro, gostaria de saber, com 22 anos de contribuição, 58 anos e 3 meses de idade, quanto tempo falta para eu me aposentar? 58 anos de idade, faltam 3 anos, né? 58, 59, 60, 4 anos. 4 anos para poder se aposentar. Mais uma dúvida, Vânia Maria, no Rio Grande do Norte. Tenho uma irmã que nunca pagou o INSS, tem esquizofrenia e distúrbios bipolar. Há algum tempo que eu venho tentando aposentá-la, mas não consigo. O que você acha, professor Paulo Bacelar? Ela tem chance de se aposentar? Ela é de 1965, ou seja, tem 58 anos de idade. Vai completar 59 anos de idade. É bom deixar claro que não é aposentadoria. Para quem nunca contribuiu, pode ter direito a um BPC. Sim, se ela tem problema bipolar, se tem problemas de saúde, que tenha um impedimento de longo prazo e tenha renda mensal per capita familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ela tem direito a um BPC, mas não é uma aposentadoria. Fátima Madeira, em Santa Catarina, tenho 55 anos e 24 de contribuição. Queria saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Bem fácil, né, professor Paulo? 62 anos de idade, falta ainda 5, né, mais 2, 7 anos para ela poder se aposentar. Do Piauí chega a pergunta pelo Facebook com o Raimundo Rocha. Minha mãe ficou viúva, mas meu pai não morava com ela. O meu pai deixou um filho de 4 anos. A minha mãe tem direito à pensão? A pensão é para a mãe, né, que ele está perguntando, né? Fosse para o filho, teria direito se ele fosse segurado. A mãe, não morando mais com ele, não tem direito à pensão. Independente do tempo de separação, professor Paulo Bacelar? Não, independente. Se separou com 1 mês e ele faleceu, ela estava separado de fato no momento do óbito, ela não tem direito à pensão. A não ser que ela prove a dependência econômica, que ele estava pagando ainda algum plano de saúde ou a pensão alimentícia para ela. No caso da ex-esposa, separada de fato, só tem direito à pensão se ela provar a dependência econômica. Marta Ferreira, tenho 51 anos de idade, sou agricultora, pago o sindicato há 21 anos. O meu marido é servidor público. Me diga, eu tenho problema na minha aposentadoria quando chegar o tempo para eu pedir o benefício? Olha, se for, ela é agricultora, né? A Marta é agricultora. Mesmo que ela pague o sindicato durante 21 anos, a gente sempre fala isso aqui, né? O fato do marido dela ser servidor não interessa, isso não importa se ela tem provas de atividade rural. Não importa se ela está pagando o sindicato ou não. Importa que ela tenha as provas
de exercício da atividade rural em nome dela. Se ela tiver essas provas, mesmo o marido sendo servidor público, não tem problema, ela pode se aposentar. Cleonice Antônia, meu esposo completou 60 anos de idade e é trabalhador rural, já pode pedir a aposentadoria? Se tiver a comprovação da atividade rural, sim, pode pedir aposentadoria se tiver 15 anos de exercício da atividade rural. Do interior de Pernambuco, chega a mensagem da Lúcia Ferreira. Tenho 55 anos de idade, já dei entrada no meu pedido de aposentadoria pela agricultura, mas foi negado. Queria saber o porquê não tive direito, professor Paulo Bacelar. Geralmente, quando a pessoa dá entrada no benefício do INSS e não tem direito ao benefício, quando o INSS nega o benefício, é por falta de provas da atividade rural. Então, mesmo que ela tenha pago ao sindicato durante 15 anos, mas não tenha comprovação efetiva de que exerceu atividade rural, o benefício vai ser negado na via administrativa. Isso é, sem dúvida nenhuma, um comum de acontecer no interior do Brasil. Será que essa consideração serve também como resposta para Joanice Pereira, que diz: eu já dei entrada na minha aposentadoria pelo INCRA, são mais de 15 anos de INCRA, faz um ano e até hoje ainda não saiu a resposta. Pode me dizer por quê, professor Paulo Bacelar? Se tem um ano, Luciano, esse processo deve estar na junta de recursos, porque o benefício hoje não fica mais um ano, assim. É muito tempo para ficar nas mãos do INSS uma decisão de um benefício rural, né? Pode ser que já esteja em recurso esse processo e aí sim realmente demora mais um pouco. Professor Paulo Bacelar, quando as pessoas falam assim que tem determinado tempo vinculada ao INCRA, isso significa dizer que essa pessoa está na condição de se aposentar como uma das principais provas nessa relação com o Instituto Nacional de Reforma Agrária? É, porque o INCRA é a prova de que ela é proprietária da terra, né? Então ela paga o INCRA porque é proprietária de uma propriedade e aí pode provar que exerce atividade sem remuneração, sem empregados, sem remuneração, ela trabalha em regime de economia familiar e aí se enquadra como segurado especial. Linha direta 085-99273-4353. Maria Marinho. Meu nome é Maria José, moro em Jaboatão, tenho 13 anos de contribuição e 64 anos de idade. Quantos anos posso me aposentar? A idade já tem sobrando, né, professor Paulo Bacelar? Faltaria aí 2 anos para atingir os 15 anos mínimos para aposentadoria, mas a idade ela já tem. De Barreto, no interior de São Paulo, Barreto, professor Paulo Bacelar, tem Barreto também, não sei se é em Sergipe, mas a Marlene Santos deixa o recado. Tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Se eu me aposentar, posso continuar trabalhando? Pode, não tem problema nenhum. Ela pode continuar trabalhando. Se estiver trabalhando com a remuneração, ela continua também contribuindo para o INSS. Georgina Rodrigues, tenho 57 anos de idade, 26 anos de contribuição e sou funcionária pública. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Nesse caso aqui, regras gerais da Previdência Social? Se ela é servidora pública, né, ela precisa ter 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo onde ela exerce atividade com 62 anos de idade. Essas são as regras gerais. Mas para ter 57 anos de idade, 25 anos de contribuição, 25 no mínimo, sim, teria que atingir uma pontuação para poder ter direito às regras de transição. Vera Beatriz Andrade, tenho 49 anos de idade, 6 anos de contribuição. E a Vera quer saber quando irá dar entrada na aposentadoria. Vai coincidir aqui um cálculo, né, professor Paulo? Continuar contribuindo, não para de contribuir até completar os 15 anos de contribuição, que ainda faltaria aí 9 anos. 9 anos, 49 com 9 dá 58. Ficaria faltando um pouquinho para atingir os 62 anos de idade, ela fica pagando uma a cada 6 meses como facultativa, e aí sim é um planejamento previdenciário para ela. Ou seja, Vera, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, não deixa de fazer esse dever de casa, porque lá na frente você vai ter a aposentadoria garantida. João Gilberto, nome de cantor, de compositor, conterrâneo do Paulo Bacelar, tenho 57 anos de idade e 37 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 94 pontos. Olha, já tem aí, mesmo que tenha 94 pontos, Luciano, ela já tem 35 anos, não tinha, né? 35 anos antes da reforma. Aí vai para a questão da pontuação, exatamente, Luciano. 37 anos com 57 dá 94. Não precisaria... não poderia se aposentar ainda, porque não tem a pontuação necessária, que é de 101 pontos. A outra regra é de 63 anos e meio de idade, também não tem direito. Não teria direito pela regra do direito adquirido, 35 anos em 2019. Então vamos dizer que ele tivesse aqui o quê? 32 anos em 2019? Faltaria
3 anos para se aposentar, 3 anos de pedágio, 35 mais 3, 38. Olha, Lisandro, faltaria 1 ano aí para ele poder se aposentar independentemente da idade. Ou seja, falta 1 ano para o João Gilberto dar entrada no pedido de aposentadoria. Tendo a você, ouvinte internauta, em qualquer parte do mundo, que aqui você tem a linha direta 085 99273 4353. Quando você encaminhar a mensagem, diga em que cidade você se encontra. Josefa Maria, eu tenho 59 anos de idade, pago o INSS há 17 anos. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Tá batendo na trave. Ainda não. Falta ainda 3 anos para ela pedir aposentadoria, porque precisa dos 62 anos de idade. Sinésia Medeiros, da cidade de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte. O nome da cidade, Luzano, que eu já fico com vontade de ir lá. Então você vai em Jardim de Piranhas, depois de Aracati, pega a BR-116 e vai lá no Rio Grande do Norte. Mas é o seguinte, a Sinésia, professor Paulo Bacelar, não mandou perguntar, apenas definiu como é o jornal. Tem muita cidade no interior do Rio Grande do Norte que eu quero conhecer. Bacana esse programa. Valeu, Sinésia. Célia Tiepo, ela diz o seguinte, que tipo de doença pode me levar à aposentadoria? Eu tenho 62 anos de idade. Qualquer doença, o que importa não é a doença, é a incapacidade para o trabalho causado pelaquela doença. Então, qualquer doença que te incapacite de trabalhar é passível de ter um benefício do INSS. Nair diz que tem 57 anos de idade e 20 anos de contribuição. Se for mulher, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade já garante a aposentadoria. Porque, olha, ela precisa continuar contribuindo até os 62 anos de idade, pelo menos uma por ano, como individual ou como facultativo durante 6 meses. De 6 em 6 meses, para manter qualidade segurada dela até os 62 anos de idade. Maria Gomes, sou gari há 12 anos e tenho 48 anos de idade. Faltam muito tempo para eu me aposentar? Ele precisa ter os 15 anos necessários, com 62 anos de idade também, do mesmo jeito. Denis Jesus, na Paraíba, sofreu com câncer e quer saber se tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar. Sim, se o câncer estiver impedindo a pessoa de trabalhar com a incapacidade para o trabalho, precisa sim dar entrada no benefício e ter direito ao benefício de auxílio doença. Edinalva Estevam quer saber, tem 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. É hora de pedir a aposentadoria? Ainda não. A Edinalva precisa ter 62 anos de idade para poder pedir a aposentadoria dela. Voltamos à Paraíba. Lúcia Evangelista, 61 anos de idade, só trabalhou na roça, estou com problema na coluna e não aguento nem fazer serviço de casa. Será que eu consigo me aposentar? Luciano, se ela não tiver 15 anos de tempo de atividade rural, porque com 15 anos ela já pode se aposentar, porque o mínimo é 55 anos de idade, ela precisa apresentar pelo menos prova da agricultura de 1 ano para pedir o auxílio doença. Orley Napoleão, 59 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando irá se aposentar, professor Paulo Bacelar? Com 65 anos de idade, Luciano. Falta ainda 6 anos para ele se aposentar. Mais uma pergunta pelo Facebook. Maria de Lourdes Ribeiro, ficha completa. 59 anos de idade, 20 anos de contribuição. Mais 3 anos para ela se aposentar, falta ainda para completar a idade de 62 anos de idade. Rosângela Alvise, tenho problema de desvio na coluna, o que faço para eu me aposentar? Em primeiro lugar, procurar um médico que dê um laudo para atestar que você está incapacitada para o trabalho. Se estiver contribuindo com o INSS, ser segurada da Previdência, dá entrada no auxílio doença pelo site do INSS. Rosa Leitão, 59 anos de idade, 13 anos e 7 meses de contribuição. Falta muito tempo para a Rosa dizer, estou na rede me balançando com a aposentadoria. Continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição, daqui a 2 anos, e ela vai ter 61 anos de idade, esperar a idade de 62 para ela se aposentar. Maria Bina, pelo Facebook, é verdade que vai haver revisão de 77 a 94 para quem se aposentou com salário mínimo? Não, isso não tem mais possibilidade. Mais uma dúvida, antes da pergunta da Maria Rita dos Santos, dizer para você, ouvinte internauta, mande o seu recado, 085 99273 4353. Maria Rita Santos, professor Paulo Bacelar, tenho 53 anos de idade e 21 anos de trabalho como servente em uma escola. Eu quero saber quantos anos ainda faltam para eu pedir a minha aposentadoria. Precisa ter os 62 anos de idade também, Luciano, do mesmo jeito do regime geral de previdência. E o Gelson Souza, ele quer saber se aos 61 anos de idade, 33 anos de contribuição, já pode pedir a aposentadoria. E pergunta também, pode pagar 10 meses atrasados para esse tempo se somar ao número de contribuições? Luciano, se for 10 anos, 10 meses, né, no caso,
Se for 10 meses atrasados sem a perda da qualidade de segurado, ele vai contar para carência. Se ele Eu já não tem- entendi nada. O que é perda de qualidade de segurado, professor Paulo Bacelar? É- Quando é que fica esse buraco? Se ele já tem mais de 10 anos de contribuição, ele perde a qualidade de segurado contando 2 anos depois que ele paga a última contribuição. Mas no caso dele, ele já tem 33 anos de contribuição, então ele já deve ter a carência mínima necessária. Então, esses 10 meses, se tiver em aberto, ele pode sim pagar para poder somar o tempo que ele já tem. Mas, ele como tem 33 anos de contribuição, possivelmente ele só vai se aposentar também por idade, 65 de idade. Mas quanto mais tempo, melhor, porque aos 40 anos de contribuição, ele tem 100% da média de contribuições. Ambrósio Santana, completei 60 anos de idade, mas só em agosto completo 15 anos de INCRA. Quando darei entrada no pedido de aposentadoria? Só quando tiver os 15 anos de atividade rural garantidos. Tenho 64 anos de idade e contribuí 9 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? Pergunta da Lourdes Oliveira. Não, ela precisa completar 15 anos de contribuição, continuar contribuindo daqui para frente. Pode, aos 65 anos, pedir um BPC, vai ter direito a um BPC de um valor de um salário mínimo e ela continuar contribuindo como facultativa para completar os 15 anos e lá na frente pedir a troca do benefício em uma aposentadoria. Você fala em BPC e a Rosa Cavalcante manda uma mensagem pelo Facebook, não com pergunta, mas no nível de protesto. Esse negócio de quem tem 65 anos de idade ter que provar que é miseravelmente, isso é mentira. Conheço várias pessoas que recebem sem nenhuma questão. Ela fala da história do BPC. Pergunta de Lili de Almeida, deve ser prima do Beto Almeida. Eu tenho 56 anos de idade, 19 anos de contribuição. Tentei me aposentar, mas não consegui. Não passou. O que eu faço agora? Ainda estou pagando o INSS. Olha só, professor Paulo Bacelar. Porque ela não tem ainda os requisitos mínimos para aposentadoria. Precisa ter 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o nosso giro pelo interior do Ceará. Cláudia em Aracoiaba. Meu último contrato foi há 8 anos atrás. Desde então exerço atividade rural. Tenho provas, hora de plantar, hematés, criação de ovelhas e gado, provas do Banco do Nordeste. Tenho espoliartrite. Quero saber se tenho direito a um benefício como agricultora, sendo que meu esposo tem um contrato na prefeitura. Não tem problema. Ela tendo essas provas todas, com 15 anos de contribuição, 15 anos de atividade rural, ela pode se aposentar independentemente do marido ser servidor público. Tem mais pergunta. Feitosa da Silva de Ocara. Tenho 56 anos de idade e 15 anos de INSS. Como autônomo, minha pergunta. Sou diabética e tenho pressão alta. Tudo controlado, graças a Deus. É verdade que os diabéticos vão poder se aposentar ou somente aqueles que têm muitos problemas de saúde devido à diabetes elevada? Amo vocês. Fico feliz e informada todos os dias com o Jornal Alerta Geral e todos os sábados com o Caminho da Aposentadoria. A Feitosa nos acompanha pela FM 93 em Baturité e mora em Ocara. Olha, ele já tem os 15 anos de contribuição, no mínimo, né? Precisa ter 65 anos de idade, né? Faltam 4 anos para 60, mais 5, 9 anos ainda para ele pedir aposentadoria. Se ele tiver problemas de diabetes e comprovar isso em atestado médico, que ele está incapacitado para o trabalho, ele pode solicitar um auxílio-doença agora e ficar recebendo algum benefício provisoriamente. Vamos subir a Serra Grande, José, em Tianguá. Tenho 55 anos de idade, 25 anos como professor e ainda estou na ativa. Tenho 10 anos de carteira em outra função antes dos 25 anos como professor. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para eu me aposentar com o valor integral. Ele já tem 35 anos aqui de contribuição. Mas ele é professor o tempo todo? Deixa eu ver. 25 anos na sala de aula. Função antes de 25 anos. Tinha 25 de sala de aula. Ele precisa ter 60 anos de idade e 30 de contribuição como professor. 30 anos, aliás, desculpa, 25 anos como professor, né? Já tem. 60 anos de idade e tem que ter no mínimo, Luzeno, 101 pontos para o homem, menos 5 dá 97. 96, professor Paulo Bacelar? Essa 96. calculadora? 96 pontos, né? 96 pontos. 25 anos de contribuição com 96 pontos para ele poder pedir aposentadoria como professor. E essa pergunta que mais interessa a resposta para ele. Vai se aposentar com o valor integral? Aí depende, vai depender do tempo que ele contribuir, porque é 60% para cada ano de contribuição. Só vai se aposentar integralmente com 40 anos de contribuição, da mesma forma de quem não é professor. O Nunes em Ubajara. Gostaria de saber, se eu me casar de novo, eu vou perder a pensão por morte do meu marido? Vai perder, professor Paulo Bacelar? Negativo, só se fosse servidora do Estado, né? O marido fosse servidor do Estado do Ceará,
que no estado do Ceará, quem casa novamente perde. Mas no INSS não perde. Leonardo em Iguatu. Pois não, professor Paulo? E outra coisa, Luciano, no caso dela, a pensão dela foi de 2008. Então, antes da lei 13135, 2015, que dá direito à pensão apenas à esposa pelo tempo necessário, dependendo da idade dela. No caso, em 2008, é vitalícia a pensão para ela. Leonardo em Iguatu. Minha avó é pensionista do meu avô, que foi aposentado como dentista do estado do Ceará. Ocorre que minha avó, professor Paulo Bacelar, recebe menos de um salário mínimo como pensão. Pode-se pedir uma revisão? Não pode, Luciano. A pensão não pode ser menor que o salário mínimo. Então, pode ser revisto, sim, se for menor do que um salário mínimo e tiver menos de 10 anos de tempo dessa pensão por morte. Ou seja, o Leonardo, a avó, pode pedir a revisão desse benefício. A revisão pode. Agora, precisa ver realmente se ela recebe menos que o salário mínimo, porque não pode receber nenhum valor menor que o salário mínimo. Francisco, em Fortaleza, trabalho há 33 anos e tenho 55 anos de idade. Posso me aposentar? 88 pontos, professor Paulo Bacelar, ainda está longe, né? Não, Luciano, mas para ter 88 pontos, que é 101 hoje, em 2024, precisa ter no mínimo 35 de contribuição. Então, menos de 35 nem se fala em pontos, nem se fala em idade mínima. Aí é regra de transição de pedágio, né? No caso, vamos dizer que ele tivesse aí 28 anos de contribuição em 2019, 28 para 35 dá 7 anos, tem que ter 7 de pedágio. 35 com 7... 42 anos de contribuição, se tiver menos do que os 65 anos de idade, né? Então, 42 vai dar 9 anos, daqui a 9 anos, né? Exatamente. Aí ele 65 vai ter 64. daqui a 10 anos é 64. Então ele pode se aposentar com 64, se continuar contribuindo, se aposentar com 37 anos de contribuição. A pergunta é longa, acompanha o meu 40, raciocínio. Com 41 anos de contribuição. Então, o professor Paulo Bacelar, o Gleidson, manda uma história longa que meu pai, nos anos 60 até meados dos anos 80, pagou o meu INSS. E o problema é que eu não tenho mais os carnês para comprovar. E minha idade atual é de 58 anos de idade. Tenho 32 anos de contribuição. Comecei a pagar como autônomo em 1985. Eu sei que pela idade e pela contribuição ainda não tenho o direito de me aposentar. Mas a minha pergunta é, se no sistema da Previdência Social ficam armazenadas essas contribuições pagas desde a época que o meu pai pagava. Muito agradecido desde já e parabenizo pelo grande trabalho de informações sobre essa pauta. Um abraço a todos. Gleidson, olha, fiz a tua pergunta dedicada aqui porque você fez esse elogio no final das contas. Não, vamos lá, professor Paulo Bacelar. Mas a pergunta vale, Zeno, porque é uma pergunta excelente. Existem poucas perguntas nessa questão, né, de contribuição em carnê antes de 85, que é nos anos 70 e 80. Essas contribuições em carnê antes de 85, elas são microfilmadas. Se você baixar o seu CNIS, você não vai ver essas contribuições lá no meu INSS, porque elas são microfilmadas. Só o servidor pode ver essas contribuições. Então, eu sugiro que você vá numa agência do INSS e solicite as suas microfichas. Essas microfichas vai estar constando essas contribuições que o seu pai fez nos anos 70 e nos anos 80 de carnê. E aí isso aí precisa ser juntado ao processo administrativo quando for se aposentar. Gleidson, espero que essa resposta o contemple com essas informações importantes do professor Paulo Bacelar e mais uma vez agradeço pela deferência que você faz a todos que levam o jornal Alerta Geral ao ar todos os sábados, Caminhos da Aposentadoria, e de segunda a sexta-feira com o melhor do jornalismo do rádio do Ceará. Sidney, em Beberibe. Fui professor no segundo semestre de 1994. Só me empreguei novamente a partir de 1998 até 2001, não no magistério. Esses anos trabalhados podem ser averbados no meu tempo hoje que trabalho como professor? Tenho 47 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Não, Luciano, ele não averba como professor para ser transformado em período comum, sem ser como professor. Ele só vai se aposentar como professor se tivesse os 25 anos como professor. Ininterruptos, professor Paulo? Ininterruptos. Ele teria que ter todo o período dele como professor. Então tem um período como professor, mas aí para completar vai ter período comum, aí vai para tempo comum mesmo, não tem
aposentadoria como professor, não. Vai ser aposentadoria geral com 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Linha direta 085-99273-4353. Paulo, na cidade do Crato. Trabalho na área de saúde no próximo ano, completo 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tenho insalubridade. Já posso pedir a aposentadoria? 60 de idade, né? 35 de contribuição, dá 95 pontos. Para o homem se aposentar, ele precisaria ter 101 pontos. Mas ele diz que trabalha na área de saúde. Então pode ser que tenha aí PPP para ser incluído aí, para ser averbado e transformado o tempo especial em comum e aumentar esses 35 anos para ver se chega aos 101 pontos. Aí pode ser sim que seja feito, mas precisa analisar, nesse caso, no caso concreto, precisa analisar os PPPs para ver se vai ser enquadrado como especial e aí ter um aumento no tempo de contribuição e atingir as regras de transição. 085-99273-4353 é o canal que você dispõe para encaminhar a mensagem e receber resposta bem segura aqui conosco no Jornal Alerta Geral sobre a Previdência Social. Chico, no interior de São Paulo, recolho a contribuição do INSS como autônomo. Se eu também pagar o MEI, me aposentarei com 2 salários, professor Paulo Bacelar? Não, se vai pagar como MEI, é salário mínimo sempre. Então vai ser sempre a contribuição é com um salário mínimo, não passa disso, e ele se aposenta também com um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, mas quem tem carteira assinada pode pagar também como MEI. Aí tem as duas aposentadorias. Não, aí tem uma aposentadoria só. Se for por idade, vai ter a soma daquele MEI com a carteira assinada. O que ele não pode é ter... Aí eu entendi a pergunta dele agora. Ele paga como autônomo e vai pagar como MEI também. Quer saber? Aquelas contribuições vão ser somadas. Porque ele pode ser MEI, que é autônomo, mas pode ser autônomo sem ser MEI, sem ser registrado uma empresa, né? Ele vai somar as contribuições para ele ter direito a uma aposentadoria maior. Mas se vai ter aumento, assim, de 2 salários mínimos, depende do tempo. Porque se ele pagar 15 anos... vai ser uma média. A média pode ser maior do que um salário mínimo, vamos dizer que a média seja 2 salários mínimos, mas com 15 anos de contribuição é 60% da média. Então a média pode ser alta, mas vai diminuir por causa do percentual. Então às vezes não vale a pena. Renato, em Icó, gostaria de saber se as pessoas que têm perda total no olho esquerdo e glaucoma no olho direito têm direito a algum benefício previdenciário. Vai depender da atividade da pessoa e o nível que essa doença está impedindo ele de trabalhar. José, em Cascavel, paga o código 1163. Esse código prolonga o tempo para eu me aposentar? Posso pagar 2 meses de uma vez só? Aí diz, sou autônomo, mas passei 15 anos de carteira assinada. Não, ele não pode pagar valores para frente, só mês a mês. Então, o código 1163 é 11% do salário mínimo e ele vai se aposentar com 65 anos de idade com 15 de contribuição. Nesse caso que ele disse que tem 15 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar, né? Aí tem aquela história de pagar uma vez por ano? Aí ele pode ficar pagando uma vez por ano até completar a idade. Ele não disse aqui a idade, né? Mas já tem os 15 anos de contribuição. Manuel, em Brejo Santo, tinha o Bolsa Família, me cortaram em fevereiro e tenho auxílio por incapacidade. Aí fui na defensoria e me falaram que não tinha mais direito para receber esse auxílio. Gostaria de saber onde posso recorrer e também falei com o advogado. Ele me disse que não tinha como recorrer porque é tudo interligado no governo federal e, portanto, eu não tenho como recorrer. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Interessante, professor Paulo Bacelar, porque as pessoas recebem informações em várias áreas, aí chegam aqui, batem a nossa porta pela credibilidade do Jornal Alerta Geral, para saber se realmente a informação que recebeu ou que essas pessoas receberam são verdadeiras. E agora, esse caso específico do Manuel em Brejo Santo. Olha, Zano, a Defensoria Pública da União realmente é um órgão também muito de credibilidade. Os defensores públicos, eles também analisam as questões antes de entrar com a ação, e se realmente ele está recebendo um benefício e a renda familiar for maior do que a renda da lei do Bolsa Família, que é de R$ 238, aí ele não teria direito mesmo ao auxílio, aquele Bolsa Família, por causa dessa renda familiar per capita. Ele coloca também uma mensagem aqui em nível de protesto, professor Paulo Bacelar. Não entendo porque o aposentado pode ter o Bolsa Família. E eu, que estou com o auxílio, fui cortado. Se o auxílio a qualquer momento pode ser cortado. Se eu não conseguir a aposentadoria do mesmo, já que tenho mais de 65 anos de idade, eu não entendi essa consideração final. Olha só, Luciano, só vai ter direito a um Bolsa Família quem é aposentado por conta dos demais membros do grupo familiar. Porque aí vai ser feita a renda
familiar e não só a renda dele. Então, no caso de uma pessoa que tem aposentadoria e tem um Bolsa Família, é porque ele tem mais pessoas no grupo familiar para dividir essa renda com as pessoas. No caso dele, se a renda familiar for acima do limite, aí ele não teria direito ao benefício. Espera o benefício cessar para ele pedir o Bolsa Família novamente. Linha direta 085-99273-4353. Linha direta no Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Ana, no interior de São Paulo, dei entrada no pedido de aposentadoria por deficiência visual monocular. Tenho 33 anos e 5 meses. Passei na perícia médica e social. Me deram um grau leve, processo está em análise. Será que consigo me aposentar? Aí ela diz, a minha deficiência foi considerada a partir de 2017. Se tem mais de 15 anos, tem mais de 15 anos. 33 anos de idade, eu entendi. De 2017 para cá, não. 2017, 8 anos. A aposentadoria da deficiência, ela precisa ter 15 anos, no mínimo, com deficiência. Então, 33 anos de contribuição dá, sim, uma aposentadoria por deficiência com deficiência leve. Mas a deficiência tem que ter, no mínimo, 15 anos. É o caso que ele não tem ainda. Professor Paulo Bacelar, eu não sei se a ouvinte, a Ana, diz que tem 33 anos e 5 meses, né? Não sei se é a idade ou contribuição. Tempo de contribuição. Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, quando a deficiência é leve, ela precisa ter 33 anos de contribuição. É por isso que pode se aposentar com menos tempo, né? Mas no caso da Ana, a aposentadoria leve é com 28 anos de contribuição. Ela já teria direito. Mas, independente da idade. Independente da idade. Mas precisa ter os 15 anos como deficiente. O caso dela é que ela não tem 15 anos com a deficiência. É por isso que ela escreveu essa observação. A minha deficiência foi considerada a partir de 2017. Isso é preciso saber para saber se tem direito ou não. Fatinha, em Canindé, queria só uma informação. Meu pai tem um auxílio acidente e agora em junho ele vai se aposentar por idade. Queria saber se no caso ele fica só com a aposentadoria por idade ou fica com os dois benefícios. Se for trabalhador rural, fica com o benefício da aposentadoria por idade somado ao auxílio acidente. Vamos dizer que um segurado especial rural recebe o auxílio acidente. Aí ele fecha 60 anos de idade com 15 anos de atividade rural. A aposentadoria dele vai ser um salário mínimo e meio, porque vai ficar com um salário mínimo mais o auxílio acidente, que é meio. Mas se for urbano, não. Olha que coisa. Se for urbano, esse auxílio acidente vai contar na média de contribuições e ele vai ficar com um salário mínimo só. Valdeci, em Santana do Acaraú. Meu pai completa 59 anos de idade. Ele tem pensão por morte e tem 30 anos de contribuição. Ele tem diabetes e pressão alta. O médico disse que ele não pode mais trabalhar. O meu pai pode dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Por invalidez. Ele pode dar entrada no auxílio doença e poder se aposentar por invalidez, porque ele ainda não tem o tempo ainda necessário para aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. E pode acumular com a pensão, né, professor Paulo? Pode acumular com a pensão. Fábio, no interior do Ceará, queria saber com quanto tempo é chamado para se fazer uma outra perícia depois que o INSS nega o benefício, porque tem uma filha autista e dei entrada no benefício. Ela passou na primeira perícia. E aí, professor Paulo Bacelar, a medida foi negada, o advogado botou na justiça, já está com mais de 10 meses e nada de resposta. Olha, em regra, quando você entra com a ação na justiça, o juiz já marca logo a perícia médica, né? Então não demora tanto assim. Então precisa ver aí com o advogado dela se há alguma falha na vara onde caiu aquele processo. Raimundo, em Ibiapina, tenho 52 anos de idade, sou agricultor. Gostaria de saber quanto tempo eu posso ou pedirei a minha aposentadoria. Com 60 anos de idade ainda, com 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Desde que tenha esses 15 anos de comprovação da atividade no meu rural, né? Iris, em Pacajus, contribuí 13 anos e saí da empresa e não continuei mais pagando, já faz 10 anos. Agora vou começar do zero? Vai começar. Explica, professor Paulo Bacelar. Vai começar do zero. Se ela já tem mais de 10 anos que ela parou de contribuir, ela não é mais segurada da Previdência, não adianta pagar mais atrasado, tem que ser daqui para frente, completar os 15 anos e ter a idade mínima de 62 anos de idade. Ou seja, Iris, no primeiro momento o professor Paulo Bacelar foi bem duro aqui, né, dizendo que precisa, que você perdeu a condição de segurado, mas ao mesmo tempo aliviou ao dizer que você com 13 anos de contribuição precisa mais 2 anos, fecha os 15 anos e aos 62 anos pode dizer. Ela perde a qualidade de segurado, mas aqueles 13 anos não
perde, fica lá guardado. Então você se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Daqui a pouco você vai dizer, Luzenor e Paulo Bacelar tinham toda razão e eu fiz o dever de casa. Silene e Trairi, tenho 58 anos de idade, 17 anos de carteira assinada, não trabalho mais, vivo agora do Bolsa Família, preciso pagar alguma coisa ainda para poder me aposentar? Olha a diferença. Ela não precisa mais contribuir necessariamente, mas precisa ter qualidade segurado para não ocorrer nenhum problema com ela. Então, com 58 anos, ela continua contribuindo, pelo menos uma por ano, até completar os 62 anos de idade. Essa condição de segurada, professor Paulo Bacelar, vai proporcionar a Silene receber, por exemplo, um auxílio maternidade, um auxílio acidente? Um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Evelma em Canindé, tenho 56 anos de idade, 26 anos de contribuição na área insalubre, já posso me aposentar? 56 anos de idade, precisa ter 60 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria especial, mesmo que já dê aí os 25 anos de aposentadoria especial. Carlos, em Natal, no Rio Grande do Norte, tenho 46 anos de idade. Quando o meu tempo da Marinha acabar, estarei com 48 anos de idade. Agora, esse tempo, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos de idade, pois irei pagar os 15 anos, dos 49 aos 64. Ele fez o cálculo bem direitinho aqui, professor Paulo Bacelar. Ele vai ter outra aposentadoria, inclusive não precisa sair da Marinha para pagar, não. Pode começar a pagar agora. Davi ou David, no interior do Ceará, trabalho de carteira assinada, tenho 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Até os 30 anos trabalhei na roça. Posso juntar esses tempos de contribuição? Nem precisa, né, professor Paulo Bacelar? Não precisa, porque ele já vai ter direito à aposentadoria rural. Mas se tivesse que juntar, teria que ter os 65 anos de idade. Josa, em Juazeiro do Norte, ligado na nossa FM 106.5. Tenho 62 anos de idade, trabalho de motorista em uma empresa de ônibus. Em janeiro de 2022, sofri um acidente de trabalho. Nessa época eu já tinha 32 anos de contribuição. Sempre trabalhei como motorista de caminhão e ônibus rodoviário. Atualmente estou recebendo auxílio por incapacidade temporária. Já dei entrada na minha aposentadoria por tempo de contribuição, mas o pedido foi indeferido porque o INSS não incluiu um código 1.4 para quem trabalhou de 98 para trás. Explica melhor aí, professor Paulo Bacelar. Luciano, é a aposentadoria da pessoa como tempo especial, como motorista, que é considerado até 98. Né? Então o INSS considera somente até 95, ele precisa entrar com ação na justiça para reconhecer esse tempo especial e ele poder se aposentar. Cíntia, em Caridade, quero saber se meu filho tem direito a algum benefício. Ele tem TDAH. Aí tem aqui código, CIDF90, é um código, né, professor Paulo Bacelar? Quero saber se posso entrar com pedido de algum benefício para ele que tem 4 anos de idade. Olha, pode sim, ele vai dar entrada, agora tem que ter um laudo médico atestando o problema que essa criança tem, né? Que é difícil de diagnosticar, mas tem que ter um laudo médico de um médico especialista para poder lhe dar entrada no BPC. João, em Calcaia, 15 anos como vigilante, 47 anos de idade, quer saber com quanto tempo irá se aposentar. E ele manda os parabéns para o Alerta Geral. Valeu, João! Olha, vigilante pode se aposentar com tempo especial, mas tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Francisca, em Piquet Carneiro, minha amiga tem diabetes tipo 1 e eu não consegui trabalhar, ela não consegue trabalhar, toma 3 insulinas por dia, tem 19 anos de idade. Ela tem direito a algum auxílio? Se ela estiver contribuindo, sim, né? Porque tem 19 anos, poderia estar contribuindo. Se ela não estiver contribuindo, mas tiver doença que incapacita ela de 2 anos, pelo menos, né? Que dá não é incapacita, mas que dá um impedimento para ela de longo prazo, com várias questões do impedimento, sensorial, de mobilidade, qualquer coisa assim, que vai dar direito a ela um BPC, ela poderia dar entrada no BPC. E para registrá-lo, Zenon, eu estive em Piquet Carneiro, viu? Conheço Piquet Carneiro lá, uma cidade bem bonitinha. A Francisca disse que é ouvinte diária do Jornal Alerta Geral. Valeu, Francisca. Espero que você tenha compreendido essa resposta do professor Paulo Bacelar. Tem uma estação de trem lá. Eduardo, cadê a foto da estação de trem, professor Paulo Bacelar? Depois eu mando. Olha, eu estou pedindo aqui ao professor Paulo Bacelar para a Camila Maciel, da nossa produção, me enviar aqui para eu colocar no ar a mensagem da cunhada do professor Paulo Bacelar, médica, odontóloga em
Apuiarés. Me manda a mensagem aqui, professor Paulo Bacelar. Eduardo, em Fortaleza, eu escuto esse programa todos os dias, gosto muito dessas brincadeiras do Luzenor com o senhor, professor Paulo Bacelar. A gente fica brincando aqui, né, Eduardo, para se descontrair um pouco. Pois é, olha, chegou a pergunta de Apuiarés. Falamos agora em Apuiarés, né? Como é que é o nome da sua cunhada, professor Paulo Bacelar? Doutora Raquel Alves. Doutora Raquel Alves, obrigado pela audiência. O esposo dela, que é... O doutor Raimundo Filho. Raimundo Filho, olha aí, os dois aí no carro. Aí a meninazinha, como é que é o nome da filha dela, professor Paulo Bacelar? É a Bia. A Bia, oi, Bia, a meninada do ela já disse, Luciano, que quer que eu seja o padrinho dela de crisma. Olha aí, e me convida Minha pro casamento, viu, Bia? Olha aí, o Raimundo dirigindo, valeu, doutor Raimundo Filho e a cunhada do professor Paulo Bacelar, que nos acompanha nesse momento pelas estradas do Ceará. Valeu Luciano, a vocês. Pois não, professor Paulo Bacelar? O avô da doutora Raquel é o fundador da cidade de Apuiarés, o primeiro prefeito da cidade. Olha aí, tem história. Será que a doutora Raquel, com com a política no sangue, vai um dia sonhar com a prefeitura? Já tentou, já. Já tentou? Vamos lá, vamos voltar. Olha aí, Raquel, prefeita no futuro. Eduardo, em Fortaleza, já foi a pergunta. Agora o Francisco em Apuiarés. Sou funcionário público, minha esposa é agricultora. Ela tem todas as provas da atividade agrícola, mas algumas pessoas me dizem que ela não vai se aposentar. Isso tem a ver pelo fato dele ser funcionário público, professor Paulo Bacelar? Tem nada a ver, né, professor Paulo? Não, se o marido é funcionário público, não tem nada a ver. Ela precisa ter documentos em nome dela. O problema, Zé, porque às vezes o marido é servidor público, mas as provas que a mulher tem é em nome do marido, aí não pode. Ela tem que ter provas em nome dela. Se ele não fosse servidor público, as provas do marido servem para a esposa, servem para os filhos. Mas quando o marido é servidor e as provas são no nome do servidor, do marido, aí não pode. Ela precisa ter provas em nome dela própria para ter direito à sua aposentadoria separada da dele. Professor Paulo Bacelar, Aparecida em Aquiraz. Trabalhei de carteira assinada 1 ano e 3 meses. Tenho 50 anos de idade. Estou pagando o MEI. O MEI dá direito à aposentadoria? E quanto tempo falta para eu me aposentar? Professor Paulo Bacelar, eu vou ficar super feliz com essa sua resposta para Aparecida em Aquiraz. Mas ela já tem, carteira de trabalho, mas não disse quanto tempo, né? 1 ano e 3 meses. Ela trabalhou apenas 1 ano e 3 meses, tem 10 anos. Vai somar tem 50 anos de idade. Então, no caso dela, ela vai somar o tempo dela de MEI com o tempo de carteira e ter 15 anos de contribuição e se aposentar com 62 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, quem contribui como MEI tem certamente a aposentadoria garantida. Chega a mensagem aqui do Antônio em Trairi. Bom dia, eu sou aqui de Trairi, me chamo Antônio Rios, eu escuto vocês pela Agora FM. Parabéns pelo maravilhoso programa, vocês são 10. 10 é você, Antônio Rios, que para nos acompanhar aqui no Jornal Alerta Geral. Valeu, valeu mesmo. Mensagem também da Tereza Batista em Várzea Alegre. O seu programa é maravilhoso. Ouço o Alerta Geral todos os sábados. Ô, Tereza, escuta a gente também de segunda a sexta. Ela liga pro Sr. Paulo Bacelar para dizer que nos prestigia ao sábado e ainda vou pedir, né? E eu estive lá também em Várzea Alegre, passei por lá. Passou também na estação ferroviária de Várzea Alegre? Passei por lá e tirei foto da prefeitura de Várzea Alegre. Terra de Júnior Diniz, ouvinte do Jornal Alerta Geral, que comanda a nossa FM Várzea Alegre 104.9, transmitindo o nosso Jornal Alerta Geral. Wilson em Redenção, bom dia. A agricultora que pagar seus direitos tem direito ao auxílio natalidade, maternidade? Certeza. Não é pagar os seus direitos, não precisa pagar a Previdência nem ao sindicato. Basta que ela comprove a atividade rural durante 10 meses antes do parto, que ela tem direito ao salário e maternidade. Silvana em Acopiara, gostaria de saber do advogado. Oi, Bacelar, diz ela. Tive uma audiência com o juiz no mês de dezembro, aí já faz 5 meses e até agora nada. É normal essa demora para eu receber, para eu tirar receber resposta? Depende da vara, Luciano. Existem realmente varas que você faz audiência e ainda não tem uma resposta. O advogado dela deve dar essa resposta e dizer se tem alguma demora. Se tiver demora, ele pode peticionar, ligar para a vara, pedir para o juiz julgar aquele caso quando demora dessa forma. Linha direta 085-99273-4353. Eu não sei, professor Paulo Bacelar, porque tem um chato aqui que fica batendo aqui na mesa dizendo pra gente ir embora. Que é, Marcos Fulano, por que você quer que a gente vá embora, Marcos Fulano? Diga. Acabou o tempo. Olha aí, vamos embora, né?
Eu fico triste porque tem dezenas e dezenas de perguntas aqui. A gente ainda não chegou nem no final de maio, em termos de perguntas, porque a gente já está em junho. Obrigado, professor Paulo Bacelar, você, ouvinte internauta. Muito obrigado pela audiência e pela confiança no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Um grande abraço. Eu que agradeço, Luzenor, de estar aqui mais uma vez e a gente tenta aqui responder da forma mais rápida possível, mas dando informação com credibilidade para que as pessoas fiquem satisfeitas com aquela resposta que a gente dá para todos. Então, até o próximo sábado. Esse é o nosso papel aqui no Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana.